Salve, 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 galerinha! Music Business Brasil Network. Tenho aqui hoje Ronaldo Galdino. E aí, satisfação. Token 32. Tem um monte de projeto, né, velho? E Gaudinense. Gaudinense. O que lança o Gaudinense? Gaudinense é chili hop, umas paradas mais de boa, assim, pra tirar uma pira mesmo. Quantos anos de carreira já, meu irmão? 11 de DJ, 9 de produção. Tá aí, ó, a voz da experiência aí, meu irmão. Gerenciando vários selos. Conta um pouquinho desse lance dos selos. Como é que começou o Brazuca mesmo? Foi o primeiro? Não. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite, agradeço. Valeu, galera. O lance dos selos começou em 2013 com a Digman. A Digman foi a primeira? Foi a primeira. Caraca. E eu criei a Digman porque a gente fazia um gênero meio louco aqui, né, no Brasil, tipo uns minimal meio doido, junto com o Soundcloud, foi a época que eu conheci eles. E eu pensei, porra, era meio foda lançar, tanto aqui quanto lá fora, que a gente fazia o som, tipo, a gente sempre fez um som diferente. E aí eu falei, bom, vamos criar um selo, né? Aí cria daquele jeito, não sabia porra nenhuma, e foi no embalo. O que sabia na época? Como é que foi, assim? Então, vou começar um selo. Cara, eu falei, vou começar um label, né? Não deve ser tão difícil. E eu sou muito nerd, né? Tipo, velho, eu adoro tecnologia, adoro internet e tal. Então eu falei, no mínimo vai ser curioso, né? Aí eu fui aprendendo. Tomei várias porradas do dono. Na época eu tava na Symphonic com a Digman, do Jorge e a galera do suporte. Symphonic é uma distribuidora, né? Isso, Symphonic é uma distribuidora bem forte, inclusive. E na época eu carregava os sons meio errado, o nome do título, o nome do artista no título do lançamento, enfim. Aí fui tomando as porradas e fui aprendendo. E comecei a passar a ler também, a entender como era, né? Na época, 2013, 2014... não tinha tanto conteúdo sobre distribuição digital, sobre gravadora digital, como hoje tem. Né? Hoje a gente, inclusive, conteúdo em português tem muita coisa falando sobre como é mais ou menos. Então eu fui apanhando, aí no ano seguinte eu já estava com uma demanda muito grande de lançamentos em um ano. Aí eu pensei, porra, vou criar uma label para brasileiro. Aí veio a ideia da Brazuca. Aí eu criei a Brazuca, foi em 2014. E acho que em 2016 eu criei a Abstract, que era uma outra, tipo assim, a Digman no começo era para um som mais sério, tipo minimal tal, e depois veio a Brazuca, que eu lançava tipo sons que os Brazucas estavam fazendo mesmo, mais brasileiro, e depois eu criei a Abstract para começar um trabalho de tipo, de gerar um selo de qualidade na Digman, na Brazuca, filtrar um pouco mais. E o que eu gostava e não queria desperdiçar, jogar fora, eu jogava para Abstract. Então, assim, isso foi um trabalho que eu comecei lá atrás. Agora, nesse ano de 2019, estou começando a colocar isso na prática. De, tipo, filtrar muito bem o conteúdo que eu lanço na Brazuca e na Digman. E o que eu acho legal, porém não tem aquele selo de qualidade, eu continuo, vou fazer, mas faço na Abstract. Quantidade ou qualidade? Como é que... Qualidade. No começo eu tinha essa mentalidade, né? Pô, eu preciso de vários lançamentos e tal, Aí eu fui começando a... Tipo, velho, teve uma época na Digman da Brazuca que eu lançava toda semana, sabe? Às vezes loucura, lançava... né? Tipo... Não tinha como ter uma qualidade... Tipo assim, pra uma label pequena, uma qualidade alta, com lançamento toda semana. Não tem como, é impossível. Pra gravadoras grandes, ok. Eles têm uma demanda de demo muito grande. E aí eu lançava direto toda semana, não tinha muito esse controle de qualidade e tal. Aí eu falei, bom, beleza. Eu criei a Abstract e aí fui começando a filtrar isso aí, cada vez mais filtrando. E esse filtro tá chegando no Abstract. Agora a gente tá filtrando ainda mais. Inclusive a gente começou a colocar há alguns meses serviço de mix e master para as tracks que eu acho que não tá bom o mix e master. Então assim... já tá chegando o selo de qualidade da Abstract também. O mix e master é uma responsabilidade de quem? Do produtor, do selo, ou tanto faz? É um acordo que é feito entre o selo e o artista? Como é que funciona isso? Porque muita gente não sabe como é que funciona. Então, tem dois formatos, assim. Às vezes o artista já termina a track e já manda pro masterizador dele pessoal, que ele curte. Alguns mesmos fazem, eu acho que isso é muito pessoal, né?
É legal se você não entende muito de mix e master, mandar para alguém fazer. Inclusive, hoje em dia a gente tem N opções. Eu acho que há 5, 7, 8, 10 anos atrás a gente não tinha muita opção, inclusive aqui no Brasil, e as que tinha eram caras, né? Hoje em dia a gente tem umas opções boas, com um bom valor. Então, se você não manja muito, vale a pena pelo menos fazer uma música que você acha boa, fazer com alguém, um profissional que você acha que tem um crédito bom, que faz de outros artistas, testar, ver como é que é. Porque tem certos labels que fazem, né? Que Tem. provém esse serviço, né? E tem os labels que fazem, igual tipo, a gente passou a fazer agora na Brazuca e na Digimon. Faz, sei lá, uns 3 meses que a gente passou a fazer. Porém, já tem demos que eu recebo que já tá com uma puta mix e master. Aí eu já, beleza, precisa, né? uso a mix e master do cara. Mas às vezes quando eu sinto que dá pra melhorar alguma coisa, que vai dar um resultado melhor, melhor. aí eu falo, pô, manda pra mix e master, mas vamos fazer a track. Mas manda pra mix e master. Aí Legal que você direciono. falou da Symphonic. A Symphonic é uma distribuidora digital que distribui a tua música, né, de um selo, quando você Isso. aplica o teu selo na distribuidora, e essa distribuidora distribui o teu conteúdo Para as lojas. Para as lojas, plataformas de venda, né? Spotify, Beatport, iTunes. Explicar bem certinho para as pessoas, que talvez as pessoas achem que não entendem ou não sabem que existe ainda Sim. esse setor da indústria que é responsável por distribuir o teu conteúdo até para países de outras línguas, para a China, Sim. né? Para o Japão, para a Índia, Sim. né? E são consumidores de música eletrônica também, né? É. E essas distribuidoras, então as pessoas às vezes não entendem exatamente qual é o papel de uma distribuidora junto a um selo. Cara, acho que o principal papel da distribuição, nesse caso, além de distribuir para outras lojas, eles também, o básico, né, deles é trazer os relatórios de venda, os royalties, né, a distribuidora que é responsável por isso. Em algumas distribuições, ela pega a coleta de royalty e relatórios e joga para a gravadora. Aí, tipo, a responsabilidade da gravadora pagar os artistas, relatórios, etc. Em alguns casos, como a Proton, que é a concorrente da Symphonic, eles mesmos já fazem essa parte de financeiro e de contrato, né? Eles junto com a gravadora, né, não fazem sozinho, junto com a gravadora eles fazem esse, por exemplo, pagamento de royalties é automático por eles já direcionam para o artista. Então, assim, quando é gravadoras muito grandes, tipo uma Spinning da vida, alguma coisa, tem escritórios, né, tipo, de financeiro, de contratos. Então, não é o meu caso e de muitas gravadoras que tem por aí que são gerenciadas independentes, né? por artistas, independentes, etc. Mas em alguns casos existem escritórios que eles lidam com isso, com o financeiro, com o contrato. Assim como a música brasileira, o sertanejo, que é feito pela Som Livre, etc., eles fazem também nesse mesmo formato, né? E elas, explicar pra galera, distribui pra onde essas músicas? Pra onde? Dá um exemplo aí, pra onde que essa distribuidora distribui esse conteúdo? As distribuidoras, elas, tipo, são responsáveis por distribuir para as lojas de streaming e download, né? As lojas de streaming que a gente faz é aquelas lojas que você só ouve, por exemplo, Spotify, o iTunes, o Deezer, o Tidal, Pandora e por aí vai. Várias, né? E lojas de download, Beatport, Track It Down, cara, acho que a Amazon, enfim, tem Juno Download, isso. Tantas outras, Então tem várias outras. Então o papel dela é fazer essa ponte, esse braço, né, com as lojas, seja de streaming ou de download. Por exemplo, na Proton, que eu tô agora, a gente recebeu uma informação bem privilegiada o ano passado que o Facebook iria lançar, em 2018, no começo de 2018, que o Facebook iria lançar o Facebook Music e o Instagram Music, que chegou agora no Brasil há poucas semanas. E qual que é o objetivo do Facebook Music e do Instagram? Depois dessa fase beta que está rolando, eles começarem a pagar os royalties dos artistas, que é tocado na plataforma, assim como no YouTube. Então a ideia do Facebook e do Instagram é monetizar aquelas músicas que estão sendo reproduzidas lá. Por isso que muita gente posta um vídeo e bloqueia, porque eles ainda não podem pagar porque não está pronto ainda. Mas na hora que eles começarem a poder pagar esses royalties, a gente crê que o conteúdo vai ser liberado em toda a plataforma, assim como no YouTube, porém com a grana do anúncio
finalmente o Facebook vai começar a usar o dinheiro do anúncio para pagar os artistas. Que legal. Então, assim, Nossa, é novidade mesmo. Isso aí. não, isso aí ainda vai ser lançado, mas pra já manter vocês meio antenados, vai funcionar mais ou menos Que dessa muita forma. gente consome música pelo Instagram, pelo Sim, Facebook. exatamente. Então, esse negócio de colocar a música lá dentro do Facebook e do... Você pode mesmo ir nas músicas que lançou na Brazuca, na Digimon, até as músicas, as minhas, você vai lá no Instagram Music, digita lá, vai estar lá a minha música. Quem foi responsável foi responsável por colocar lá foi a Proton. Então, assim, a Proton faz esse braço, né, essa conexão e tanto o retorno disso. Quando sair da fase beta, começar a gerar o royalty, a Proton vai ser responsável por captar esse royalty, captar esses relatórios e levar pra gente, levar para as gravadoras. E a Proton, como distribuidora, também cobra um valorzinho por esse serviço, né? Cobra, Como é que é essa negociação aí? Como é que... A média de valores, assim, de taxa de royalties cobrado pelas distribuidoras varia de 10% a 30%, mais ou menos. Na Symphonic, se eu não me engano, é 20%, na Proton é 30%. A Proton cobra 30% porque eles têm esse serviço extra criado por eles de uma ferramenta de pagamento automático ao artista. E também eles têm todos os artistas que lançam lá têm acesso ao sistema para ver relatórios, para ver números de vendas e streaming. Então, assim, eles têm um sistema muito robusto que esses 10% extra eles usam tipo como se fosse, velho, é um serviço extra que a gente está dando para você, que já está embutido em tudo, e é por isso que a gente cobra isso. E vale a pena, naquele caso, vale muito a pena você pagar 30% do seu royalty para ter as ferramentas que tem na E no caso, solução. vamos dar um exemplo, existe também o Bandcamp. 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 O Bandcamp é uma coisa mais direta, né? Não existe uma distribuição, só está lá na plataforma. Como é que você vê o Bandcamp nesse lance todo? Porque às vezes as pessoas, por que eu vou trabalhar com uma distribuidora que vai me consumir ainda 30% do meu rendimento, se eu posso sozinho colocar lá no Bandcamp e fazer a venda sozinho? O que é? Eu acho, na minha opinião, o Bandcamp tá bem igual assim, se a gente for comparar e falar, com o RPM e CD Baby, né? Um trabalho independente, tipo, é você por você mesmo. Bandcamp, para quem não sabe, é uma loja de download que você mesmo cadastra a música lá, você mesmo vende sua música, né? Isso. E ela vem direto para você. Então você não precisa de intermediador. Cara, eu acredito que para artista que está começando, ou gravador que está começando, é um tiro no pé. Porque se não tiver uma força de marketing, tiver uma força de artistas junto, não adianta nada. Né? Vamos supor, eu lançar uma música na Only RPM, eu, artista FlexB, e o Alok lançar, tipo assim, a probabilidade de dar muito certo pra ele e nada pra mim é muito grande. Porque ele já tem uma base de fãs gigantesca. Exatamente. Né? Então, tipo assim, ele não necessita agora de uma gravadora ou alguma coisa assim, desse suporte. Até tem algumas outras questões, como por exemplo, quando você vai lançar numa gravadora, você tem o suporte do marketing, você tem o suporte do designer, ele vai fazer uma capa para você, etc. Agora quando vai ajudar você a divulgar também, né? agora quando você faz o lançamento sozinho, Sim, você. Isso. É você por você. Não tem. Aí você vai precisar, ou você faz a capinha no Paint lá, ou você paga para alguém fazer. Então, assim, existem suas vantagens, porém também existem as desvantagens. E para artistas pequenos, assim, que estão começando e criando uma carreira, eu acho que vale muito mais a pena você lançar com uma gravadora legal, uma gravadora que faz um trabalho massa, do que fazer sozinho, fazer solo, sabe? Tipo, velho, não é nem pensando tipo, que você vai ter 30%, 40% a menos de royalty. E sim que você vai ter um suporte. E que você vai ter mais visibilidade também. Porque normalmente a gravadora ela tem sua playlist, ela tem o grupo que vai repostar sua música, ela tem a galera que já segue ela. Estamos seguindo, vamos indo. Ela tem a galera que já segue ela, então assim, os benefícios que existem por trás dessa porcentagem vale a pena. E legal, então a gente está falando com novos produtores. Eu tenho uma música. Se eu tenho uma música, é mais fácil eu começar meu selo ou procurar um selo para lançar minha música? O que você recomenda?
como criar um selo? Se eu tenho uma música, Aham. eu vou começar meu selo, é mais fácil procurar uma gravadora que já está estabelecida, que possa lançar meu material. Quais são as burocracias para se começar um selo? Cara, o que eu sempre falo, não faça um selo, não crie uma gravadora. Porque assim, primeiro, se você não tiver tempo e dinheiro para investir, já pronto, deixa pra lá. Porque assim, uma gravadora, qual vai ser a sua intenção? A gravadora até então é para você construir uma coisa, é uma história. Não é de um lançamento, não é 2, não é 3. É uma história. São Porque vários, né? são vários. Se você for lançar independente, tipo assim, fazer um lançamento, alguns lançamentos seus, se a ideia é essa, lança pela ONRPM, lança pela CD Baby, né? É muito... Se for só lançar, né? Se for só lançar por lançar, lança nessas plataformas. Agora, se você quiser criar uma história, quiser envolver produtores do mundo ou do Brasil que tem a mesma ideia que você, que faz o mesmo tipo de som e tal, beleza. Mas também tenha consciência que você vai precisar de dinheiro, de tempo, de pessoas trabalhando. Planejamento, né? Planejamento. Né? Ninguém trabalha sozinho, velho. Na música eletrônica não tem como, é impossível. Então, se você for criar um selo, você vai precisar de alguém que vai escutar as demos. Você vai precisar de alguém que vai fazer o designer, se você não for pagar por isso, lógico. Você vai precisar de alguém para fazer as mídias sociais, aquele cara que vai postar a música quando lançar no SoundCloud, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O marketing, né? O marketing, isso. Então, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de tempo, você vai precisar de dinheiro. Se você, além de precisar de contar uma história. Porque a gravadora, ela é legal por isso, por ter uma história. Por tipo, porra, a Brazuca, por exemplo, sei lá, a gente tem 5 anos de Brazuca, fez agora. Tem não lembro agora, 100 e poucos lançamentos. A gente lançou mais de 100 artistas, com tipo 400 músicas lançadas. É Então, um legado, né? é um legado, sabe? Que tipo, a galera chega, pô, às vezes tem artista, eu vou tocar em algum lugar, cara, pô, eu lancei tal música na Brazuca. Qual o seu nome? Ah, tal, porra, lembro, tal, massa. E já chegou alguns artistas que comentaram pra mim que depois de... Eu achei bem louco isso, inclusive. Depois de lançar na minha label, algumas portas começou a abrir, sabe? Então tem esse negócio, tipo, da história... de Credibilidade. também. Né? Então, Reputação. se você tá mirando isso, beleza, vai em frente. E se você tem esses critérios também, tempo, dinheiro, pessoas, vai. E, velho, tem que gostar de fazer isso, porque assim como qualquer Trabalhoso, trabalho, gera um estressinho, é um pouco chato, sabe? Não é mil e umas maravilhas. Quais mas... são os tipos de estresse que rola, geralmente, para quem toca um selo? Às vezes, eu acho que um dos primeiros é saber se relacionar bem com as pessoas, porque existe muita gente cuzão, né? Tipo, velho, existe muitas pessoas que não têm empatia, que não são, sabe, que não sabem que todos somos iguais, que você não precisa tratar alguém mal. E muitos artistas não sabem disso. Então eles vão falar, às vezes, com os donos do selo, tipo de, sei lá, como se o dono do selo fosse... ou label manager ou curador, como se ele fosse um funcionário do cara, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem esse estresse. Não é, né? É um sócio, né? É um sócio, né? Tem esse relacionamento com o artista. A Que às vezes... negociação selo-artista, como é que é? Cara, é tranquilo. É tipo assim, rola às vezes isso, não é sempre. A maioria das vezes é artista parabenizando pelo trabalho, porra, legal, que massa, curti muito. Então, assim... É muito mais feedback positivo do que negativo, mas rola. Aí que você tem que ser estável o suficiente para aquilo não te abalar. Não, beleza, conversa, continua tratando o cara normal, igual, já era. E também tem os lances de que pode estar rolando outras coisas se você é artista, se você produz. Vai ter alguma outra pessoa te chamando para falar alguma coisa, vai ter sua namorada, ou sei lá, ou sua mãe, ou seu trabalho de faculdade, e algum momento que você vai estar catalogando uma música, por exemplo, na distribuição. Então, assim, pode estar rolando várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa... se você não conseguir se concentrar nisso, se você tiver DDA, por exemplo, deixa pra lá. Porque é muito delicado. Se você fazer um cadastro de uma música errada, velho, pode levar alguns dias pra corrigir. Tem esse lance também, às vezes, de artista mandar a música com o nome. Você faz todo o material, ele quer trocar o nome. Nossa. Meu, foda, E também, às vezes,
digitou errado, uma letra errada, Sim. vai ter que mudar tudo. Sim, Né? então rola algumas coisinhas do tipo, assim. Mas em termos burocráticos também existe a questão de divisão de lucros, né? Como é que é a divisão de lucros entre um selo e um artista? O padrão é meio-meio, né? Tipo, 50% gravadora, 50% artista. E quando tem algum feat, um remix ou alguma colaboração, é dividido esse 50% entre eles. E aí, tipo, tudo em contrato e tal, que é importante. E, mano, basicamente é isso. Acho que não tem muito segredo. Às vezes, a gravadora coloca uma porcentagem maior por algum tipo de negociação diferente e tal, por fornecer alguma coisa, algum tipo de produto extra, sei lá. Como também coloca 50% e coloca despesas para deduzir. Isso é muito normal na Europa, em big labels fazem trabalho dessa forma. Os investimentos que são feitos em marketing, que são feitos em tudo isso, né? Às vezes eu paguei um engenheiro de áudio para masterizar a música, tem custo. Às vezes a master é um serviço prestado por alguém que sempre presta para label, aí a label paga essa master e deduz o seu royalty, alguma coisa do tipo assim. Isso é normal, né? É bem normal na Europa. No Brasil eu não vejo muito não, mas na Europa rola bastante. Maravilha. Pô, chegamos ao fim, rapaziada. É isso aí. Meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. FlexB, rapaziada. Obrigado, galera. Distribuição. Tamo junto. Se cuidem, hein? Valeu. Não use drogas. Fechou.